o tambor, o carimbó, ele é um instrumento, né? Que é a base, é o instrumento base do carimbó, né? Da manifestação, da dança, né? E ele é o instrumento principal dessa manifestação, né? Ou seja, sem ele, né, como dizem os próprios mestres, fica difícil de você tocar o ritmo, né, compor o ritmo. Você pode fazer adaptações, né, desse ritmo, como é feito em outras manifestações e outros ritmos do Brasil, né, sem o instrumento, né. Por exemplo, dar um exemplo aqui, o carimbó do Pinduca, digamos assim, uma adaptação, né. Ou então talvez até de um outro ritmo que exista, né, latino-americano. O carimbó, o tambor, esse tambor, né, ele tem um significado muito grande para os mestres, né, e com ele os toques que vêm dele, né, que são passados assim de geração em geração, né, na tradição oral da cultura popular. Assim como o lundu, o que a gente pode pensar? Que o carimbó, enquanto instrumento, assim como o lundu, ele é uma raiz, né? O ritmo do lundu ele é uma raiz, né? São essencialmente negros, né? De origem negra. E são tanto ritmo quanto instrumento dão origem a outras manifestações, né? Ou são primos de outras manifestações, né? Como o próprio retumbão que a gente falou, e lundu, carimbó e o retumbão, eles têm uma ligação muito próxima, né? Que você vai trabalhar, onde você vai encontrar mais diferença no andamento, nos andamentos desses três ritmos, do que no toque. O toque você vai ter uma figura, né, a mais aqui, outra ali, mas o andamento é que ele vai representar bastante essa diferença, né? Por isso que eu estou tomando o lundu como uma matriz, né? De onde saem ou de onde estão contidos essas outras manifestações, né? Como o retumbão e o carimbó, né? Uma curiosidade é que, por exemplo, Bragança, que é uma cidade que faz, né, a Marujada de Bragança, a festividade da Marujada de São Benedito de Bragança, é uma cidade na zona do Salgado, né, que é uma região berço do carimbó, mas que não possui o carimbó. E é circundada por vários municípios ali, Salinas, Curuçá, Marapani. Todos esses municípios têm o carimbó, mas Bragança tem a marujada, né, a marujada de São Benedito, onde está contido o ritmo do retumbão. Ou seja, são primos, sabe? São ritmos familiares, assim. Então essa parte da percussão das manifestações paraenses, né? Elas acredito que estão ligadas bem, com uma proximidade muito grande. Lundu, e aí o retumbão, né? O chorado também, que é também da marujada, e a roda, né? E o carimbó. Então, basicamente, essas associações que eu tenho feito ultimamente. São poucos percussionistas que conhecem os tambores, que conhecem o carimbó, né, o curimbó. São poucos mesmo, assim. Falar sobre ele diminui ainda muito mais esse número, né? Porque os nossos ritmos, as nossas manifestações, elas não têm uma divulgação tão grande assim, né? Que chegue nas outras regiões e que chegue em outros percussionistas, né? Então, há um encantamento, né, quando se conhece tanto o ritmo quanto o tambor, né, que é um tambor muito grave, então é uma coisa que encanta as pessoas, né? O ritmo, a dança, né? Isso aí você vai ouvir de todo mundo que vai viajar por aí, vai tocar carimbó, vai tocar boi bumbá. Então há um encantamento muito grande, né?
As nossas manifestações, elas não são manifestações que têm uma complexidade rítmica, né? Que tem uma... não são complexas, né? Nem de se tocar. E então por isso, as pessoas têm uma outra forma de encantamento, né? As pessoas não vão se encantar pelo que é complexo nessa manifestação, mas assim por essa... acho que tudo tem uma ligação, né? Tudo está interligado, né? O ritmo, ser um ritmo da floresta, né? Tem essa relação com a água, tem a relação com o meio ambiente, né? Onde nós vivemos. Então, tudo isso no geral tem o próprio encantamento do norte, assim, né? Muitas pessoas realmente se encantam com o norte, né? E aqui eu estou falando porque eu tenho amigos que falam que adoram a música do norte, percussionistas, assim, que dizem que a melhor música para eles é a do norte, entendeu? Tem um encantamento, não é que seja a melhor, sabe? Mas ficam assim encantados. Tem essa questão do desconhecido também, né? De ser a música da Amazônia, mas de ser essa música que está embrenhada, né? Na floresta. Enfim, tem todo esse místico aí, né? Que leva as pessoas a esse encantamento. Pois é uma questão, os tambores da floresta, né? Esses tambores, eles são pesados mesmo assim. Agora, como tu falaste, ao mesmo tempo que o tambor está na floresta, a água também está na floresta. Então a gente vai ter essa nuance, né? Dentro da música, dentro da nossa própria cultura, né? Se a gente vai tocar, se a gente vai para um município que tem carimbó, e o cara coloca o carimbó, o tambor na beira do rio e vai tocar. Então tem esse som, né, dentro da floresta. Tem o som do tambor, mas tem o farfalhar, né, como é dito, que é o som das folhas, né, trepidando, e tem o som da água. E aí você está tocando e depois já vai para a água tomar banho. Então essa é a relação mesmo o ribeirinho, né? O próprio compositor de carimbó, né? Em sua maioria são pescadores, né? Agricultores também, né? Então vivem com esse contato com a água, né? Muitos carimbós são compostos com o pescador lá na lida, né? Pescando. Então essa relação, né? O pescador quer beber, vai beber no Guajará. Então essa coisa da água, ela vai estar presente, e o tambor alicerçando ali essa fala, esse canto, né? Essa melodia e tudo mais. O teu sentido de tradução é quase uma tradução literal mesmo, assim, né? Do significado da palavra, né? E eu acho que é possível. Claro que vão ter autores e isso e aquilo que vão falar, vão defender a sua maneira, né? Uma tradução ou uma transcrição, uma adaptação. Eu costumo usar muito adaptação, né? Mas por essa questão de você ter que tocar um instrumento que ele não está ligado naquele ritmo. Então eu vou adaptar, por exemplo, um exemplo bem simples, eu vou pegar o pandeiro e vou tocar maracatu no pandeiro, né? Logicamente todos sabemos que o maracatu é tocado na alfaia, né? Que é o tambor do maracatu. Mas eu vou fazer uma adaptação, então por isso que eu costumo chamar adaptação. Mas tradução, adaptação, para mim, é a mesma coisa. Não é que seja a mesma coisa, mas assim, pode ser utilizado, entendeu? Quanto a essa questão de instrumentos, né? Logicamente a gente sempre tem que pensar, né? Às vezes a gente vai fazendo as coisas assim, né? Sem, como é que posso dizer? Sem calcular, né? No que vai chegar, mas logicamente quando a gente pode pensar numa adaptação, numa transcrição, tradução, é melhor, né? Que a gente vai fazendo a coisa mais consciente, né? Aqui, inclusive eu levei para gravar nesses dias, por exemplo, aqui, essas tampinhas, elas têm um som mais agudo, né? Então, realmente, na gravação, eu queria que esse som iniciasse a gravação com um som mais agudo, né? E depois chegando até os sons médios, assim, como esse aqui, né? Vai ficando um pouquinho mais grave, mais encorpado, né? Mas a intenção era essa mesmo, fazer do agudo pro grave. Até que chegasse aqui no som mais encorpadão mesmo, assim, né? Esses sons mais encorpados. Então, essa foi a intenção. Agora, às vezes, eu uso aleatoriamente também. Uso só duas e faço né, remeter a essa água, né?
aí esse riacho, uma cachoeira, enfim, né? O que a gente for pensando, porque às vezes isso serve, essas nomenclaturas, né? Ou uma parte alagada, como foi essa parte que eu gravei, ela serve para ajudar a pessoa a pensar o que vai ser proposto para aquela parte da música, né? Ah, essa parte daqui é alagada, olha, é a parte indígena. Então a pessoa já vai pensar numa melodia que seja apropriada para esse momento, numa harmonia, né? Como é que eu penso a harmonia na música indígena, né? Como é que eu posso traduzir isso, né? Voltando a esse termo, como é que eu posso traduzir uma melodia para a música indígena, sabendo que a música indígena tem, né, esse canto anasalado, né, mais simples, entre aspas, né, mais, uma melodia mais seguida, assim, mais próxima. Então, aí, acho que isso serve também para a gente sinalizar o que a gente quer de uma composição, por exemplo. Quanto a essa confecção, quando eu fui fazendo, assim, quando eu fui construindo, eu fui percebendo coisas óbvias, assim, né? Essas das tampas de garrafa, de água mineral, né, de refrigerante, elas vão ter o som mais agudo, certo? Porque elas são menores, depende muito também do material, né? Essas aqui, e também depende muito de quão volumoso vai ser esse efeito, né? Se for um efeito menor, ele vai ter um som menor. Se for um efeito maior, como esse aqui, ele vai ter um som bem mais cheio, né? Essa aqui já são tampas de óleo, né? E são maiores, de óleo de carro, né? E também tem uma quantidade grande, ó. Então ela já vai ter um som mais encorpado, né? Aqui também são de óleo de carro, mas não tem tantas tampas quanto tem nessa. Então, ó, vê que o som dela, percebe que o som dela é menor, né? Esse aqui já é mais cheio, mais encorpado, né? Aqui já tem um bocado de tipo de tampa, mas principalmente já comecei a usar esses dosadores de sabão líquido, né? Que são bem maiores, tampas bem maiores, então aí vai ficar mais encorpado ainda. Né? Aí eu comecei a usar esses instrumentos e comecei a gostar do som deles, porque eu gosto muito de sons graves também, né? Acho que até nessa minha caminhada com a percussão paraense, fez com que eu tivesse mais atração hoje em dia pelos sons graves, né? O som do curimbó. Então quando você toca um curimbó que sai esse som mais encorpado, né? Vibra, hoje em dia eu prefiro mais esses sons mais graves. Então eu comecei a utilizar mais esses que vão ter esse recurso, que vão me dar esse som mais encorpado, né? Agora, uma coisa interessante de falar assim, sobre a percussão e o percussionista é que talvez o percussionista ele tenha um ouvido um pouco diferenciado em relação aos outros músicos. Em que sentido essa diferença? Por exemplo, eu costumo falar também assim, né, que uma vez eu vinha caminhando na rua assim e eu escutei um som, né? E aí quando eu olhei, era um cara tava pregando um outdoor assim, né? Martelando um outdoor. Só que o que me chamou a atenção foi aquele som que vinha dali, né? E não que era um outdoor, que era madeira, que era isso, que aquilo. Mas assim, o som especificamente. Então, o percussionista ele tem esse som, ele tem essa cabeça voltada aos sons, né? E às vezes ele não trabalha muito com a questão da harmonia, né? Então, para ele, tudo que é som vai ser interessante, né? Então, eu comecei a fazer essa busca por esses sons, né? Que me possibilitam chegar a diversos pontos, né? Uma vez eu até postei um vídeo, aí o cara falou assim, parece uma frigideira, parece óleo frigideira fritando, né? Mas assim, aqueles comentários também que o cara quer sacanear, sabe? Aí eu falei, beleza, tá bom, tudo bem. Mas em compensação, teve um outro cara que constrói instrumentos, assim, que faz instrumentos desses aqui, que chama Léo Instrumentos de Percussão. Ele faz instrumentos belíssimos com reciclado, né? E elogiou bastante esse maior que eu tinha feito aqui. E ele nunca tinha feito com esses maiores grandes dosadores. Depois disso ele já passou a fazer uns de tampinha, que ele faz os da tampinha, né? E colocou uns dosadores embaixo. Ou seja, acabou
acabou ele tendo uma influência sobre isso também, né? Sobre esse trabalho. O que é bacana, né? Porque ele é um cara que vende, vende para fora e tal, enfim. Então, mas é essa pesquisa, né? Pesquisando não só com as tampinhas, como tu falou, tem outros materiais, né? Que vão servir. E a gente às vezes não imagina, né? É um trabalho de reciclagem mesmo também, né? Inclusive, quando eu costumo fazer oficinas, assim, fiz oficina com crianças, com adolescentes, com idosos. E eu costumo chamar para reflexão, né? Porque, no mínimo, é uma coisa que a gente está tirando da rua, do lixo, né? Tá tirando dos bueiros quando alaga as ruas aí. Enfim, a gente costuma fazer abrir um diálogo sobre isso, né? Até para as pessoas também pensarem. Elas estão confeccionando aquilo ali, mas por que elas estão confeccionando? O que há de mais interessante nisso? Fora que às vezes também é meio que uma terapia, né? Você começa a fazer e você fica ali. E eu quando costumo fazer, para mim é muito terapêutico, assim. E aí, quando eu quero fazer, eu quero ver pronto, né? Então eu fico horas ali fazendo, mas é uma hora que eu me abstraio de muita coisa e eu me sinto bem, né? Porque você acaba se sentindo bem. Primeiro porque é uma coisa que você faz, você está fazendo, você está criando ali naquele momento. E segundo tem essa questão do ambiental também, né? Que é muito importante hoje em dia da gente tratar. Beleza, Rafa, te agradeço por me receber aqui na tua casa, me ajudar aí nessa pesquisa. Quer falar alguma coisa para encerrar? Prazer participar, né? Muito bacana. Enfim, é muito legal também essa aproximação, né? Da academia com o músico popular ou com os mestres da cultura. Eu acho, sinceramente, que a academia deve fazer isso muito mais. Eu acho que ainda é um pouco tímido, né? Mas é válido, né? É válido e acho muito legal a gente ter essa abordagem também, né? Levar para a academia, porque é uma troca, né? Essa compensação aí é muito válida, muito bacana.